Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos. Eu gostaria de meditar nesta oportunidade numa passagem da carta de Paulo a Tito. Aliás, eu acredito que essa deva ser a terceira exposição nestes últimos dias sobre Tito, a carta de Paulo ao jovem pastor Tito. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a leitura que eu vou fazer aqui. Hoje eu quero ler a introdução dessa epístola, o início dessa epístola, apenas os versículos iniciais, que diz o seguinte, no capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus, nosso Salvador. Então esta é a introdução desta epístola e nela eu gostaria de refletir com os irmãos. Os irmãos conhecem muito bem uma passagem de Paulo lá na carta aos Coríntios, quando Paulo defendia a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque havia na igreja de Corinto pessoas que estavam dizendo que não havia ressurreição, estavam contradizendo o evangelho do Senhor, dizendo que Cristo não havia ressuscitado. Então Paulo escreveu o capítulo 15 da primeira epístola, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria chamar a atenção para um versículo só, naquele contexto de defesa da ressurreição, quando Paulo, lá no capítulo 15, no verso de número 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Veja que Paulo, lá defendendo a ressurreição, associou a esperança à vida eterna que o Senhor prometeu. Muito bem, queridos, a carta de Paulo a Tito, como nós já explicamos nas outras oportunidades, foi uma carta que Paulo escreveu para o jovem pastor Tito, pouco depois de tê-lo deixado lá em Creta para uma missão. Paulo passou pela ilha e seguiu viagem e deixou Tito lá na ilha. E depois que ele seguiu viagem, pouco depois então, ele escreveu esta epístola para Tito, dando instruções a Tito sobre o trabalho que ele deveria realizar naquela cidade. Naquelas outras ocasiões que nós meditamos nesta epístola, eu trouxe para os irmãos um pouco do contexto daquela época, daquela ilha e do povo que vivia, das pessoas que viviam naquela ilha. E eu mencionei para os irmãos que um mesmo cretense, alguém da própria ilha, um poeta conterrâneo deles, dos cretenses, havia dito que os cretenses, os moradores da ilha, eram pessoas preguiçosas, eram glutões e mentirosos. Esta ilha, que ficava a 274 quilômetros ao sul da Grécia, era a maior ilha da Grécia, e lá essas pessoas tinham ganhado essa fama de serem, então, pessoas preguiçosas, glutões e mentirosos. Isto Paulo deixa escrito aqui mesmo na carta, ele mesmo registra aqui. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo registra aqui a fama que os cretenses tinham, aqueles que moravam naquela ilha. Foi nesse local que Paulo deixou Tito para, segundo ele mesmo disse, o próprio apóstolo disse, colocar em ordem algumas coisas na igreja.
É só nós olharmos aqui o verso 5, no capítulo 1, está escrito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme te prescrevi. Agora, nessa introdução da epístola, eu quero chamar a atenção dos irmãos para a palavra do apóstolo Paulo, dirigindo-se a Tito, quando começa a escrever a carta. Lembrando que Paulo tinha já passado pela ilha e deixado por lá o jovem pastor para realizar o trabalho ou a tarefa que Paulo deu a ele. A epístola de Tito tem 3 capítulos, meus queridos. E nestes 3 capítulos da carta de Paulo a Tito, a palavra esperança aparece por 3 vezes, uma vez em cada capítulo, sempre ligada ao tema vida eterna. Se não, vejamos, aqui mesmo no texto que eu li, no verso 2, Paulo diz: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Ele fala na esperança da vida eterna. No capítulo 2, no verso de número 13, Paulo diz aqui, escreve a Tito: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele chama de bendita esperança, essa esperança que fala da vida eterna. E no capítulo 3, verso 7, ele diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pois bem, meus irmãos, eu gostaria de novo repetir, lembrá-los sobre o texto que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele disse que se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitasse apenas a esta vida, seríamos as pessoas mais infelizes do mundo. Ou seja, Paulo também está falando de uma esperança que é objetivamente a vida eterna. Então, nessa introdução, não podia ser diferente. Paulo se identifica como apóstolo e fala do objetivo, o propósito da carta para Tito, a carta que ele escreveu para Tito. Na sua identificação, Paulo diz servo, escravo de Deus. Ele se identifica, Paulo, servo, ou seja, escravo de Deus. Mas logo em seguida ele diz apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, enviado por Cristo, com uma missão. Aliás, eu já citei Coríntios aqui, os irmãos sabem que Paulo também na carta aos Coríntios escreve em defesa do seu apostolado, do seu ministério apostólico, dizendo que ele havia sido enviado por Cristo e não por homens. E aqui também ele dá essa compreensão, dizendo apóstolo de Cristo Jesus, ou seja, enviado do Senhor Jesus. E ele vai falar do objetivo. O objetivo. Aqui nessa introdução ele fala para promover. Para promover. Aqui logo no início dessa carta, quando eu li a introdução, ele usa essa expressão, né? Para promover, primeiro, para promover. Promover o quê? Ele diz, se identifica, objetivo, para promover a fé que é dos eleitos. Está aqui, para promover a fé que é dos eleitos. Ou seja, meus irmãos, mesmo sendo aquela ilha um lugar conhecido pela fama de pessoas afastadas de Deus, pessoas mentirosas, glutões, preguiçosos, Paulo tinha convicção de que naquela ilha e naquele local haviam pessoas escolhidas do Senhor, às quais Tito estaria ministrando e orientando. Naquela ilha. É claro que em todo lugar que Paulo foi pregar o Evangelho, ele tinha convicção de que naqueles lugares que ele visitou, Deus haveria de ter lá pessoas para as quais ele deveria pregar o Evangelho, porque eram eleitos de Deus. É dessa forma também, queridos, que nós devemos nos revestir de coragem, de ânimo, de disposição, nos enchermos de ânimo para pregar o Evangelho, crendo que Deus tem pessoas
eleitos de Deus que ele quer alcançar com a palavra do Senhor. Em cada lugar que você for para falar de Jesus, é preciso que você creia, acredite que lá o Senhor certamente tem alguém que ele quer que você, como instrumento dele, fale do Evangelho. Mas Paulo diz mais aqui, ele diz que é para promover a fé dos eleitos, e ele diz o conhecimento da verdade, ou seja, do Evangelho de Jesus. A verdade é o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo. E quando ele fala em promover o conhecimento da verdade, Paulo não está dizendo de um conhecimento intelectual, meramente intelectual, que pudesse resgatar aquelas pessoas da ignorância da verdade, ilustrando a mente e a cabeça deles apenas, mas um conhecimento que levaria aquelas pessoas a uma mudança de vida. Porque ele diz segundo a piedade, é um conhecimento da verdade que é segundo a piedade, ou seja, que transforma a vida daquelas pessoas, que transformaria a vida daquelas pessoas que eram preguiçosas, que eram glutões e mentirosos. Paulo escreve a carta para Tito tendo em mente o contexto e a vida daquelas pessoas naquela ilha. E é claro que Paulo nutria a esperança de que o conhecimento do Evangelho, da verdade de Cristo, levaria aquelas pessoas a um outro modo de vida, a uma vida de piedade. Mas ele diz mais aqui, com real expectativa da vida eterna. Pois ele diz aqui, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Portanto, com a real expectativa da vida eterna para aquelas pessoas, para uma sociedade morta, para uma sociedade apodrecida, preguiçosa. A versão da Bíblia judaica, desta passagem de Tito, usa a expressão esperança infalível da vida eterna. Está lá no texto. Tenho aqui a Bíblia judaica. A Bíblia judaica usa a expressão infalível, esperança da vida eterna. Ora, meus irmãos, numa sociedade dominada por expectativas fúteis, efêmeras, a esperança e a expectativa da vida eterna era de fato gloriosa para aqueles que moravam naquela ilha, para os que viviam naquela ilha. Mas o que mais Paulo diz aqui sobre esta esperança infalível, para usar a expressão ali da Bíblia judaica, para usar a expressão do texto, da tradução da Bíblia judaica? O que mais Paulo diz sobre esta esperança infalível? Ele diz que é uma promessa de Deus. Paulo diz que é uma promessa de Deus. Na sequência, aqui do versos 2 e 3, ele diz então, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. E aqui, meus amados, eu gostaria também de fazer alguns destaques antes de terminar minha fala. E esses destaques que quero fazer em cima da expressão que Paulo usa, eles são o seguinte. Primeiro, Paulo diz que é uma promessa daquele que não pode mentir. No Velho Testamento, nós conhecemos aquela passagem clássica que diz que Deus não é homem para mentir. Deus não mente. Os cretenses, sim, eram mentirosos. Eram tidos por mentirosos. Logo, queridos, suas promessas não valiam de nada. Não tinham qualquer valor as promessas. Imagine uma sociedade onde as pessoas são tidas como mentirosas. Quem acreditaria em alguma promessa dos cretenses, que eram mentirosos? Pessoas tidas por mentirosos, os cretenses eram tidos por mentirosos. Quem acreditaria neles, nas suas promessas? Os homens são mentirosos.
Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro que não pode mentir. Deus não pode mentir. No início dos meus estudos teológicos de seminário, eu tive um professor que era um apologista de mão cheia, para usar uma expressão mais simples. Um homem de uma cultura rara, um servo de Deus consagrado. E ele era um ferrenho combatente da heresia. E ele escreveu um livro. Nunca me esqueço deste livro, eu tenho aqui na biblioteca. Seja Deus verdadeiro e Rutherford mentiroso. É um livro que ele escreveu para mostrar que a seita dos testemunhas de Jeová incorrem no erro. Seja Deus verdadeiro e mentirosos todos os homens. Este Deus que não pode mentir é chamado na carta de Paulo aos Romanos de o Deus da esperança. A esperança infalível, a esperança gloriosa da vida eterna. A promessa é a promessa daquele que não pode mentir. A promessa é a promessa que foi realizada antes dos tempos eternos, na eternidade. Paulo diz então no início da epístola: o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. O texto bem conhecido de Efésios 1:4 diz que ele nos escolheu em Jesus, em Cristo, antes da fundação do mundo. Antes de existirmos. Portanto, essa promessa é verdadeira e o Senhor a cumprirá, porque na eternidade ele já havia estabelecido isto. Foi na eternidade que ele decidiu. Foi por seu decreto eterno que ele decidiu nos presentear, nos agraciar pela sua bendita misericórdia e graça com a bênção e a esperança gloriosa da vida eterna. Para finalizar, Paulo diz também: consolidada pela proclamação do Evangelho. A promessa é consolidada pela pregação do Evangelho e, claro, pela ação poderosa do Espírito Santo. Porque ele diz aqui, no verso 3, e em tempos devidos, ou seja, no tempo apropriado, no tempo dele, ele manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, diz ele, por mandato de Deus nosso Salvador. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, como está lá em Romanos 10:15. Portanto, Paulo deixou Tito naquela ilha, na certeza de que lá haviam pessoas que deveriam ouvir esta palavra. Pessoas que seriam alcançadas por esta promessa do Deus que não mente, o Deus único que não pode mentir. Promessa que ele fez na eternidade e que tornaria, no tempo dele, realizada, consolidada pela proclamação do Evangelho. Tito estava lá para fazer isto. Paulo deixou ele lá e seguiu para fazer em outros lugares o trabalho da proclamação da verdade. Porque Paulo sabia que em outros lugares, por onde ele passaria e passou, também haviam pessoas esperando o enviado de Deus, o apóstolo com a verdade, para pregar
a palavra de Deus, para a ação do Espírito de Deus para redimir e resgatar, para conceder uma esperança viva e infalível, gloriosa, a esperança da vida eterna, que segundo a Escritura se consumirá com a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu queria, queridos, terminar lembrando aqui mais algumas passagens de Paulo mesmo, nas suas cartas. E eu começaria como já citei, de Efésios. Há um texto lá na carta aos Efésios, muito importante, no capítulo 4, que também fala de esperança. E Paulo diz aos Efésios: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui Paulo diz que há uma só esperança, um só Senhor, e essa esperança é a esperança da vida eterna. No capítulo 2 da mesma epístola, no verso 12, escrevendo aos Efésios, Paulo recorda para os Efésios, que antes deles serem alcançados por Cristo, eles não tinham esperança. Eles estavam mortos nos seus pecados. E no verso 12 ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Paulo diz que os Efésios, antes de serem alcançados pelo Senhor, estavam sem esperança no mundo. Mas uma vez alcançados, eles agora faziam parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ainda na carta que escreveu aos Colossenses, o apóstolo Paulo também, falando dessa esperança, ele diz aqui no capítulo 1, verso 5, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só, novamente, a associação dessa esperança com a proclamação do Evangelho. É por isso, queridos, que nós continuamos pregando, porque sem essa pregação, as pessoas não vão conhecer esta gloriosa esperança, que é Cristo Jesus, que é a vida eterna. No verso de número 23 do mesmo capítulo 1 de Colossenses, Paulo diz à igreja: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Para finalizar o verso 27 do mesmo capítulo, Paulo diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, a esperança da vida eterna. Meus queridos, quando nós nos deslocamos do nosso conforto, da nossa casa, para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus, nós não podemos fazer isto sem, de fato, crermos que Deus tem os seus escolhidos, para os quais nós devemos pregar. É acreditando nesta verdade que nós proclamamos o Evangelho. E nós não podemos também nos esquecer que esta promessa do Senhor é uma promessa do Deus que não mente. Não pode mentir. É uma promessa que ele fez na eternidade, por decreto seu. E é uma promessa que vai se consolidar com a pregação do Evangelho e com a ação poderosa do Espírito de Deus no coração das pessoas. Que Deus nos abençoe. Que nós sigamos a nossa missão de levar essa palavra poderosa àqueles que ainda não foram alcançados por esta esperança gloriosa. Vamos orar. Pai querido, nosso Deus, te louvamos porque o Senhor continua estendendo, Deus, a oportunidade
para quantos ainda quiserem abraçar o Evangelho do Senhor Jesus, o teu Filho, para quantos o Senhor mesmo separou para abraçar esse Evangelho e alcançarem a gloriosa esperança da vida eterna. A nossa esperança em Cristo não se limita, ó Deus, a esta vida, porque o Senhor, misericordioso, em Jesus, nos concede, ó Deus, a vida eterna. Ó Pai querido, faça-nos cada vez mais ousados, motivados, alegres e determinados a pregarmos o Evangelho da salvação eterna. Nós rogamos a tua bênção e pedimos a tua direção e misericórdia em nome do Senhor. Amém.